com a gente, né? Cadê o Juliano? Ele vai falar para a gente dos deputados que conseguem o mínimo de assinaturas para protocolar CPI das pesquisas eleitorais. Já está na ponta da linha, Juliano Zimmer. Juliano Zimmer. Juliano Zimmer. Política. Bom dia ao Arivaldir, Márcio Camargo, Rodrigo, Zelinha. Bom dia a você que acompanha o programa Na Boca do Povo dessa segunda-feira. Deputado federal Carlos Jordi, do PL, lá do Rio de Janeiro, conseguiu o número mínimo de assinaturas para protocolar o pedido de abertura da CPI das pesquisas eleitorais lá na Câmara dos Deputados. Há 2 semanas que o deputado começou a coletar as assinaturas entre os parlamentares para investigar a atuação fraudulenta dos institutos de pesquisa. Até agora, Jordi conseguiu 173 assinaturas dos deputados federais e o pedido de Jordi está em busca de mais assinaturas. O deputado, está em busca de mais apoio entre os deputados federais. A intenção do Carlos Jordi é conseguir pelo menos 181 assinaturas dos 513 deputados federais. Segundo Carlos Jordi, a CPI tem apoio tanto do governo federal, do presidente da República, quanto do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Vale lembrar que aqui no Paraná nós já tivemos muitas fraudes nas pesquisas eleitorais das eleições municipais de 2012, o que fez em 2013 acontecer aí uma CPI do Ibope na Assembleia Legislativa do Paraná. O relatório final foi lido pela deputada estadual, na época, cantora Mara Lima, que era do PSDB, apontando fortes indícios, né, de que as pesquisas eleitorais foram manipuladas e fraudadas em vários municípios do Paraná em 2012, inclusive em Curitiba, Maringá, Foz do Iguaçu, todas essas cidades foram investigadas. A CPI também analisou as pesquisas divulgadas pelo Ibope, os números com relação às eleições de 2012 em Foz do Iguaçu, que foi a cidade onde tiveram mais fraudes, né? O presidente da CPI na época era o deputado estadual Rasca Rodrigues, do PV, que já foi secretário de Meio Ambiente do governo Requião em 2007, ele apresentou, junto com a cantora Mara Lima, o relatório final e teve muita comprovação. Foi comprovado que houve, sim, aqui no Paraná, manipulação dos dados, dos resultados, inclusive entre os candidatos à prefeitura de Foz do Iguaçu, que na época era o Reni Pereira e o Chico Brasileiro. E aí a CPI chegou a ser mandada para o Ministério Público, não deu em nada. O negócio é o seguinte: nenhum erro de pesquisa favoreceu algum candidato nesse ano ligado ao presidente Bolsonaro. É só nós analisarmos aí os resultados das urnas e comparar com as pesquisas que foram divulgadas. Se os jornalistas agissem com honestidade, não seria necessário uma CPI para investigar os institutos de pesquisa. O jornalismo fabricado esconde a forma que é feita as pesquisas, a metodologia, né? Quer dizer, em um universo de 156 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições desse ano, as pesquisas ouviram apenas 1.000, 2.000 pessoas, no máximo 3.000 pessoas em curto espaço de tempo, que não representa nem 1% do total de eleitores no Brasil. Uma pesquisa por telefone, onde o entrevistado responde para uma gravação, uma voz eletrônica. Então a imprensa deveria divulgar a metodologia utilizada, os tipos de perguntas que são feitas. Os institutos já mostraram ser desonestos no passado. Por exemplo, aquele instituto de pesquisa Vox Populi desapareceu nessas eleições, passou a campanha de 2018, nas últimas eleições, o tempo todo mentindo e errando nos resultados de forma desesperada. O Ibope chegou a mudar de nome, depois de errar as pesquisas de boca de urna, mudou para o IPEC agora, para disfarçar. Mas os números são malandros. Os institutos de pesquisas mentem o tempo todo, e a gente sabe disso. Como que eles explicam, por exemplo, em São Paulo, o Tarcísio de Freitas, candidato ao governo agora no segundo turno, ele estava perdendo por uma diferença muito grande do Fernando Haddad do PT.
O Haddad tinha 34% dos votos, segundo o Instituto de Pesquisa, e o Tarcísio 24%. E sendo que com a abertura das urnas no primeiro turno foi totalmente o contrário. Tarcísio teve 42,32% dos votos, quase 10 milhões de votos, e o Haddad teve 35,7%. Bem atrás, no Senado, lá de São Paulo, o astronauta Marcos Pontes foi eleito como um dos senadores mais votados da história do Brasil, mais de 10 milhões de votos. Ele só perdeu até hoje para o ex-senador Aloysio Nunes, do PSDB, que venceu as eleições de 2010 em São Paulo com 11 milhões e 189 mil votos. É o segundo maior recorde de votação para o Senado no Brasil. E eles deram a vitória para o Márcio França, que foi governador de São Paulo, ex-governador de São Paulo, ex-vice do Alckmin. E ele, sendo que ele perdeu, e perdeu de lavada. Aqui no Paraná, para o Senado, as pesquisas deram a vitória de Álvaro Dias para o Senado. O Moro em segundo lugar, e o Paulo Martins vinha lá atrás do Moro. Uma diferença de 20 pontos em relação ao Moro. O Moro ficou com 24%. Paulo Martins com 4%, segundo as pesquisas. E o Álvaro Dias vinha na frente, liderando com 34%. E no final, o Álvaro Dias perdeu feio. O Moro ficou com 33%. E o Paulo Martins com 29%, encostado no Moro. Uma diferença do Paulo Martins das pesquisas para o resultado do primeiro turno foi de 25 pontos em relação às pesquisas antes da eleição do primeiro turno. O Paulo Martins ficou com uma diferença de 262 mil votos em relação ao Sérgio Moro. Quase que ele leva a vaga para o Senado. Então dizer que as pesquisas são confiáveis é uma piada de mau gosto. Daí eles justificam lá com aquela conversa mole. É o retrato do momento, houve virada. O eleitor decidiu na última hora. Pô, então se eles sabem que vai mudar, não faça pesquisa. Pra que fazer pesquisa? Ou para depois ter que vir desmentir um resultado? Se vai mudar na última hora, para presidente foi uma vergonha no primeiro turno. Eles davam 34% para o Bolsonaro e a subida foi rápida. Nas vésperas de eleições, na eleição foi para 43%. Vamos explicar isso. A diferença de milhões de eleitores colocados na pesquisa não explicam. Eles não explicam a diferença de resultado. Não explicam nada. É caso de polícia, Instituto de Pesquisa, que são fraudulentos. De novo, agora no segundo turno, age de forma cafajeste. Volto amanhã com mais informações na Boca do Povo. Aí o Juliano Zimmer trazendo as informações, né? São 8